Um assunto que certamente interessa muitos homens e as mulheres também, elas que não são bobas. O pênis, símbolo de poder, domínio, virilidade. O pênis sempre ocupou posição de relevância na cultura de praticamente todas as civilizações. O Rodrigo Tardio fez um tratado aqui, deixa eu ler para você. Olha, no Ocidente prevalece a perspectiva romana, na qual pênis grande é um símbolo de poder. Os generais romanos promoviam subordinados com base no tamanho de seus dotes. Imaginem, a crença é: quanto maior, melhor. O presidente americano Lyndon Johnson se reunia com seus assessores enquanto tomava banho só para exibir seu poderio bélico, digamos assim. Se era bélico mesmo, a gente não sabe. Charlie Chaplin orgulhava-se de carregar o que chamava de a 8ª maravilha do mundo. Por isso, quando se fala nele, a preocupação com o tamanho é uma das mais inquietantes. O que está em evidência é a faloplastia, procedimento cirúrgico para o aumento do pênis. Seria um procedimento seguro? Qualquer pessoa do sexo masculino pode ser submetida ao procedimento? Bom, sobre o assunto e a imagem simbólica do masculino, a gente conversa agora com o urologista, também especialista em sexologia clínica e psicoterapia analítica, George Deprat, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo, Dr. George, um prazer tê-lo aqui conosco. Um prazer grande, Jefferson, estar com vocês e com todos os ouvintes da Tarde FM. Em relação a essa cirurgia especificamente, a gente faz aqui uma rápida busca pelo Google, por exemplo, o termo aumento de pênis oferece mais de 1 milhão de resultados e, em grande parte aqui dos casos, prometendo o fim do chamado complexo de inferioridade por causa do tamanho, digamos, pouco avantajado do pênis. É uma cirurgia que realmente oferece o que promete, Dr. Jorge? Oi, Jefferson, é bom a gente entender a questão do pênis como símbolo, né? Se a gente vê 2 bebês de fraldinha e a gente não saber o sexo, a gente só consegue identificar depois que tira a fraldinha e vê aquela parte mais protuberante, né? Aquela parte que sai, que é o pênis. Então, o pênis, ele tem toda aquela questão da diferenciação do masculino. Então, o masculino, ele pode ser colado na imagem do pênis. Então, como a gente tem essa questão de símbolos, né? A nossa psique, ela funciona com símbolos. O pênis, ele tem toda aquela questão simbólica da masculinidade, da virilidade, tem toda essa representação. Então, por isso que o homem, a sociedade, fica tão interessada, né, em relação ao pênis, ao tamanho, ao formato, porque tem toda essa questão em relação ao símbolo do falo, né? O falo que eu falo, na verdade, é o pênis em ereção. Sim. E em relação à cirurgia, essa cirurgia de aumento peniano, né, na verdade, ela tem indicação muito limitada a alguns pacientes, não a todos os pacientes. A cirurgia, ela tem como, ela tem como interesse aumentar de 1 a 2 centímetros o tamanho do pênis. Então, ela está restrita a algumas pessoas específicas, alguns tratamentos específicos. Tem que ter muito cuidado quando a gente fala de aumento peniano, porque quando o pênis é um órgão cheio de símbolos, cheio de virilidade, então o consultório da gente acaba enchendo, né, em relação à questão de aumentar o tamanho, a grossura, ou se entortar, né? Tem toda essa questão. Tirando um pouco o foco dessa possibilidade de cirurgia, para quem não está satisfeito com o tamanho do pênis, o senhor que tem especialidade também em psicoterapia analítica, que tipo de apoio a pessoa, o homem, pode receber? O interessante, Jefferson, é que às vezes vai ao consultório da gente pacientes com pênis até acima da média querendo aumento peniano, né? A gente tem que entender o que simbolicamente ele está procurando em relação àquilo ali, né? Talvez se afirmar como homem, como um ser viril, como macho. Então, a gente tem que compreender o símbolo, né? O símbolo ligado ao falo, ao pênis. E é interessante, quando a gente fala em cirurgia, a cirurgia para aumento peniano, né? Se a gente vê o tecido peniano, é um tecido erétil, né? As esponjas, que são os corpos cavernosos, sim,
a gente não tem como expandir esse tecido. Quando a gente faz a cirurgia, na verdade, a gente corta um ligamentozinho que suspende o pênis, que fixa ele, e também tira um pouquinho de gordura. Então, a gente faz uma plástica para dar uma impressão de aumento peniano, né? Porque não é um aumento do tecido erétil, nem o aumento do tecido do corpo esponjoso, que é onde passa a uretra e a glande, né? É um aumento que dá mais estético, né? Jorge, quando nós falamos sobre esse tema, ele acaba suscitando uma série de mitos, dúvidas, e muitos homens têm um complexo grande com o tamanho do pênis, o formato do pênis. Isso tem origem em algum processo anterior, desde a infância, ou é uma questão que foi construída socialmente a partir do momento em que ele entra na adolescência, na vida adulta, e ele passa a ter algum tipo de relação com outras pessoas e que de alguma forma expõe o próprio corpo? Olha, o complexo, né, que a gente chama de complexo em relação ao falo, né, que a gente poderia até entender como um complexo de castração ou diminuição da virilidade, ele é formado desde que a gente nasce. Então, a gente carrega socialmente essa marca, que tem essa questão da cobrança social, mas tem também as experiências pessoais. Então, a gente vê, às vezes, no consultório, um paciente com pênis abaixo da média, com a vida sexual muito boa, né, sem estar tão impressionado com isso. E a gente vê, às vezes, pacientes com tamanho acima da média, muito preocupados em relação ao tamanho, né, ao formato. Então, tem toda uma questão simbólica envolvida em relação a isso, né? E é importante a gente falar, porque isso é um mito, faz parte de um tabu muito grande. E respondendo a resposta do Jefferson, né, que eu acabei não respondendo, se a gente olhar na internet, o que tem de produto para aumentar o pênis, engrossar, na verdade, nada disso funciona, tá, gente? Pomada, exercício, né, bomba a vácuo, extensor, tem extensor de tração, são vários e vários produtos que se vende na internet. Eu acho que ganha muito dinheiro com isso, inclusive, porque é uma questão que é tabu, né? Fica na sombra, as pessoas não falam, né? Ficam envergonhadas em relação a isso, então é preciso a gente desmistificar tudo isso. Há o risco desses tratamentos eventualmente causarem disfunção erétil, e aí vem uma outra questão. É possível que esse problema, que é psicológico, de lidar com o falo, crie consequências também para outras atividades da vida do homem? Sem dúvida alguma, porque isso aí às vezes consome a energia psíquica do homem e acaba não sobrando energia para trabalhar, para fazer as outras coisas, para criar família, né? E às vezes o complexo ele se forma de uma forma muito poderosa, né? Não à toa, às vezes o paciente chega tão despedaçado no consultório e pensa até em suicídio, em alguns casos. Então você vê como é que é forte essa questão do símbolo, né? Então a gente precisa entender, acolher, ver o que no fundo, o que é que quer dizer aquilo ali, né? Porque a gente tem que entender, gente, que o tamanho do pênis, em relação à questão física, ela não importa. Não importa você ter um pênis grande ou menor, em relação à questão do prazer sexual, né? Fisicamente falando, não. Talvez psicologicamente tenha toda essa questão aí, né? Que, como o Jefferson falou aí no início, né? Em relação aos presidentes, né? Charles Chaplin, aos imperadores romanos, né? Porque tem toda esse mito em volta do pênis. Então, psicologicamente, a pessoa pode se sentir mais poderosa, com grande vantagem em relação à questão sexual, mas isso é uma bobagem, tá? Eu já vi o contrário, inclusive. A gente está conversando... Eu já vi pessoas falarem que um pênis menor é até mais interessante que um pênis grande. Pois mas isso também é uma questão psíquica. A gente está conversando aqui com o urologista, também especialista em sexologia clínica e psicoterapia analítica, Jorge Deprat. E o foco está girando em torno desse, digamos, problema de autoafirmação por conta do tamanho do pênis. Na sua avaliação, doutor Jorge, essa autoafirmação, esse problema de autoafirmação de muitos homens, é muito mais em relação aos outros homens ou, de fato, em relação às mulheres, como a gente pode supor ser o mais comum?
parece mais uma ferida narcisista, né? Quando a gente fala dessa forma, porque eu nunca teve no meu consultório uma esposa, uma namorada reclamando em relação ao tamanho do pênis do marido, né? Ou do namorado. Sim. Geralmente são os homens, né? E eu pergunto, né? Alguém falou, alguém comunicou? Não, é a impressão que se tem. Uhum. Eu acho que a pornografia, de certa forma, deve ajudar nisso tudo, né? Porque, como tem toda essa questão do símbolo envolvendo o pênis, quando a gente vai ver os vídeos pornográficos, você vê sempre os homens com pênis acima da média. Então, a impressão que se dá, que mesmo tendo pênis grande, a pessoa possui um falo pequeno, né? E é por isso que a gente precisa entender essa questão do símbolo, né? Tá certo, E acabar desenvolvendo uma consciência de que, como o senhor mesmo deixou bem claro, é raro as mulheres reclamarem do tamanho do pênis do companheiro, do marido, do namorado. Às vezes o problema está só na cabeça dos homens mesmo. Doutor Jorge... Às vezes, Jefferson, só para complementar, eu vejo algumas mulheres falando que o tamanho importa, né? Mas quando a gente procura saber por que importa, eu acho que é por uma questão muito mais cultural do que realmente física, tá? Tá certo. Um abraço, muito obrigado. Viu? Tá dado o recado, a gente que agradece, o doutor Jorge Desprats, especialista em sexologia clínica, também psicoterapia analítica, urologista, conversando conosco sobre o pênis aqui no nosso Isso é Bahia. Muito obrigado mais uma vez, agora 8h45 na Tarde FM.